Esse é Deus. Vamos à palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versos de 19 a 21. Se você está com a sua Bíblia aí, você vai também abrir 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos do capítulo 2 de 2 Reis. Primeiro texto é 1 Reis, capítulo 19, verso 19 a 21. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. Esse primeiro texto fala a respeito do chamado de Eliseu. O segundo texto, que é o de 2 Reis, tem uma distância cronológica de 6 anos. 6 anos depois, nós temos a descrição do início do ministério de Eliseu, esse profeta. Então, o primeiro texto, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim: Então Elias subiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. E depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. 2 Reis, capítulo 2, é o texto que fala do início do ministério de Eliseu. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei só. Então foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Versículo 4, então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não te deixarei só. E desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. E 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Uma outra versão diz: o que eu posso te dar? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Uma outra versão diz: dê para mim o dobro da sua unção. Versículo 16. Então Elias disse: seu pedido é difícil, mas se você vir quando eu for separado de você, você terá o que pediu, do contrário não será atendido. E de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os cavalos de guerra e os cavaleiros de Israel.
E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes, as rasgou no meio. E depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e ele voltou à margem do rio Jordão. Então bateu nas águas do rio, com o manto, e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram, e ele atravessou. A gente pode orar? Obrigado, Deus, por esse banquete de hoje. Já houve um momento em que nossa boca abriu para te exaltar. Houve um momento em que contemplamos arte entregue a ti. Houve um momento em que ouvimos testemunho de que os teus caminhos não são os nossos caminhos. Agora nosso coração está preparado para receber tua palavra. Somos como aqueles que têm fome da tua palavra. Somos como aqueles que têm sede de experimentar da tua doce palavra. Hoje nosso coração está exposto à tua palavra. Eu sei que hoje o Senhor pode nos moldar, nos fazer de novo. Algo novo pode acontecer na nossa vida, porque nós estamos expostos à tua palavra. Nos ajude na compreensão dela. Nos ajude para entregar essa palavra que hoje o Senhor designou para o meu espírito, para a alma do teu povo que está aqui nessa noite. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Onde está o Deus de Elias? Nós vemos dois textos. O primeiro texto fala do chamado de Eliseu, como isso se processou. O segundo texto, 6 anos depois, fala do início do ministério do profeta Eliseu. Mas entre esses dois tempos houve uma transição. Um profeta experimentado, cheio de poder, de graça, ele passa o seu manto, ele entrega o seu ministério para o seu sucessor. Há uma transição aqui. E eu penso que nessa transição de ministério profético de Elias para com Eliseu, nós podemos encontrar algumas coisas que se encaixam na nossa vida. Vai fazer sentido para você. Eu não consegui organizar essa palavra de forma tão didática como geralmente faço. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 10. Mas eu acredito que à medida que a gente for compartilhando, Deus vai confirmando essa palavra no seu coração. Então, esse texto mostra princípios importantes, porque todos nós estamos em alguma medida em uma transição. E o primeiro princípio que esse texto mostra para a gente, que essa história mostra, é que existe um desenvolver a partir dos fundamentos. O que é isso? Muita gente acha que para começar algo novo, para construir algo exuberante, poderoso, precisa destruir o que foi do passado. Muita gente acha que se você quer construir realmente algo que faça sentido para os dias de hoje, você precisa destruir os fundamentos. E algumas pessoas acham até que aqueles que são rotulados como fundamentalistas são pessoas perigosas. Mas não é assim. Muitas vezes a gente ouve essa palavra fundamentalista de maneira enviesada, distorcida. O que é um fundamentalista? Um fundamentalista é uma pessoa que acredita que os fundamentos precisam ser preservados. Fundamentalista é aquele que acredita que a próxima geração ela pode construir coisas novas, grandiosas e poderosas para o seu tempo, mas a partir de fundamentos que já foram entregues. Nenhum de nós precisamos destruir as coisas que vieram do passado, os fundamentos que vieram do passado, para a gente poder criar alguma coisa que faça sentido para o nosso tempo. Você pega, por exemplo, um empresário, ele toca o seu negócio por 50 anos. Ele trabalha muito para mandar o seu filho para a faculdade, o filho dele vai fazer administração. Quando o filho dele volta,
Ele disse assim: pai, tudo que o senhor fez agora está tudo errado. Agora a gente tem novas técnicas administrativas, nós temos estratégia de marketing, nós temos isso, nós temos aquilo. E o pai fica: então, filho, toca a empresa. 3 anos depois a empresa está falida. Mas o pai passou 50 anos, formou a família inteira com aquela empresa. Mas o filho vem, acha que os fundamentos que o pai desenvolveu a empresa já não funcionam mais, porque ele foi para a faculdade, ele aprendeu coisas novas e ele acha que tem que construir algo totalmente inusitado para o seu tempo. Nós não precisamos abrir mão dos fundamentos. Os fundamentos são importantes para nós. Os fundamentos morais, os fundamentos da palavra de Deus. A gente não pode abrir mão dos fundamentos que nortearam as pessoas que nos antecederam. Se você chegou até aqui, nessa plataforma, é porque alguém lá atrás construiu esse caminho para que você pudesse chegar aqui. E se de fato você quer construir algo grande, poderoso, inusitado, você não pode destruir os fundamentos. Você não precisa começar tudo de novo. Basta apenas você firmar, construir a partir dos fundamentos que você já recebeu. E nós vemos essa transição na vida de Elias e Eliseu. É uma transição de progresso, é uma transição de avanço, é uma transição que dá a continuidade de um ministério profético incrível. Porque são 2 homens com histórias, com testemunhos, com experiência de Deus fenomenais. Outra coisa importante nessa questão dos fundamentos, não é porque você foi ferido na sua paternidade, que você tem que olhar para o passado e não identificar as qualidades dos seus pais, da sua mãe, do seu pai e da sua mãe. Porque muitos de nós somos feridos pelo nosso pai. Somos feridos na paternidade, então a gente acha que tudo que existiu no passado, a gente tem que abrir mão, esquecer daquilo, para começar uma vida nova. Teu pai e a sua mãe, em algum momento da sua vida, deve ter ensinado para você alguma coisa boa. Você não deve abrir mão. Ah, mas eu fui ferido, fui esquecido, fui maltratado, ele não cuidou de mim direito. Filho, você pode estar carregando uma maldição hereditária. Mas se você olhar para a sua história, você vai encontrar coisas boas que o teu pai e tua mãe fizeram. E você pode fluir muito mais rápido do que se você ficar amarrado sobre essas coisas do seu passado. Os fundamentos, construa a sua vida a partir dos fundamentos. A segunda coisa importante que eu vejo aqui, né, nas Escrituras, nesse texto que nós acabamos de ler, é que não existe ninguém insubstituível. Na economia de Deus, no reino de Deus, na maneira como Deus faz as coisas, não existe ninguém insubstituível. Por quê? Porque é o propósito de Deus que está acima. Por quê? Porque a visão de Deus, ela é superior. Eu encontro, e eu sou esse tipo de pessoa também, controlador. Acha que somente eu é que sei fazer as coisas direito. Que se eu colocar na mão de alguém não vai fazer como eu faço, tão belo, tão bom, tão brilhante. Mas sempre vai existir alguém que faz infinitamente melhor do que você, 10 vezes melhor do que você. Alguém que vai ser mais prático, mais profundo, mais didático, vai ter um resultado melhor. Por quê? Porque no mundo de Deus ninguém é insubstituível. Somos nós que precisamos encaixar no propósito de Deus. Somos nós que precisamos ser cooperadores de Deus. Um cooperador diz: o que você precisa? O pai diz: eu preciso fazer isso. Então diz: eu vou pegar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e eu vou me adequar, eu vou cooperar. Operação, fazer junto. Não, eu fico imaginando que Deus, Ele quer muito fazer algo grande e poderoso com você e através de você. Deus quer muito fazer da sua empresa um lugar para abençoar muita gente. Deus, Ele quer muito fazer da sua profissão uma profissão que assim impacta o mundo. Deus, Ele quer fazer algo grande com a sua vida. Deus, Ele quer fazer algo com a sua capacidade mental que impacta gerações. Deus quer fazer muito com as suas mãos. Mas, se você não quiser fazer com Deus, Deus vai chamar outro. Deus vai convocar outra pessoa. Olha para a história.
Deus convoca Davi para substituir Saul. E Saul, ele tem um momento que ele disse: eu sou o melhor rei de todos os tempos. Foi o primeiro e único, né? Não o único, mas foi o primeiro rei de Israel. Mas ele achava que ele era o melhor rei de todos os tempos. Chegou um momento da vida dele que ele começou a caminhar de Deus, caminhar longe para Deus, longe de Deus. E Deus disse assim: não, eu encontrei um menino que é segundo o meu coração, eu vou trazer ele para cá. Então Deus coloca Davi no lugar de Saul. Você conhece Matias? Matias foi um dos discípulos de Jesus. E Matias, ele veio para substituir quem? Judas. Porque Judas, em um momento, caminhando com Jesus ali pertinho, ele achava que o mestre não sabia o que estava fazendo. O mestre estava errado. Ele era louco. Alimentava a multidão, espalhava dinheiro para todo mundo. Não quero isso. Você sabe como ele terminou? Então, Matias, um homem desconhecido, um homem que não foi chamado primeiro, mas vem e ocupa o lugar desse discípulo chamado Judas. Deus escolheu Pedro. Falou: Pedro, eu quero que você vá e fala com os gentios. Quem eram os gentios? Eram as pessoas que não eram judias. E então Pedro começou a ir lá e falou assim: ó, judeu, você tem que se converter a Jesus. Converteu, agora vem cá, tem que ser circuncidado. Você tem que ser um judeu. Deus disse assim: não, Pedro, não é assim que eu quero. É uma outra etnia, é um outro povo, é uma outra maneira. Deus pega o ministério que estava na mão de Pedro, tira da mão dele e coloca na mão de Paulo. Tudo porque um cara não quis se encaixar os projetos de Deus. Pedro desenvolveu o seu ministério junto com os judeus. Mas você entende que Paulo fez muito mais do que Pedro fez? Porque por causa da instrumentalidade de Paulo, é que o evangelho chegou até nós, os gentios. Mas se fosse ficar só com Pedro, todo mundo que se convertesse tinha que se circuncidar, tinha que se tornar um judeu. E é exatamente o que acontece aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Porque Elias, ele era um cara, apesar de ele ser um cara grande, um cara cheio de poder, ele não era insubstituível. Havia alguém que ia fazer o dobro do que ele fez. Havia alguém que estava lá no campo, trabalhando, arando as terras do pai. E você sabe que Eliseu fez exatamente o dobro. Teve o dobro de poder, o dobro de unção que Elias teve. Por quê? Entenda isso. Não é o homem. É o propósito de Deus que é importante. Não é um homem. É a visão de Deus que é mais importante. E, sabe, eu estou dizendo para mim mesmo: Deus, eu vou assumir tudo que Deus tem para mim. Eu posso olhar para um negócio e achar que ele é grande demais, que aquilo vai precisar de uma energia muito grande, que aquilo vai precisar de uma entrega intelectual muito grande que eu não tenho, mas eu estou dizendo para Deus: Deus, se o Senhor tem destinado para mim, eu quero, eu não vou dar minha parte para ninguém. Não me substitua, Senhor. Não me substitua. Eu quero viver, eu quero cooperar. Então a Bíblia vai dizer que Eliseu era um homem que estava arando as terras de Safate. Safate era o seu pai. Eliseu era o filho mais velho. E segundo o Antigo Testamento, o filho mais velho, ele tinha o direito sobre toda a herança do pai. No Antigo Testamento, quando o pai e a mãe morriam, ou quando o pai e a mãe ficavam com idade avançada, todo o poder, toda a grana, toda a influência, toda a liderança que os pais tinham, eram transferidas para o filho mais velho. Então vamos dizer assim, que o filho mais velho, ele tinha dupla honra diante dos pais, diante da família. Então Eliseu está no campo do papai, no campo do pai. Ele está arando a terra com 12 juntas de boi. Eram 24 bois arando. Talvez se a gente colocar 24 aqui, é o dobro desse tamanho. Eu fico imaginando como se fosse aquelas colheitadeiras que tem lá no Mato Grosso, sabe, que são enormes assim, que sai arando uma porção de terra, colhendo um monte de grãos ao mesmo tempo. Ele estava fazendo isso. Talvez isso nos dê a dimensão da grandeza que era Eliseu, as terras do seu pai, o que ele fazia. Porque o texto diz aqui que ele estava arando e ele estava nas 12ª parelhas de bois. Quer dizer que ele estava no canto, ele era o que liderava. Ele era o que dava rumo para arar a terra. Ele era um líder. Inclusive, alguns estudiosos dizem que Safate, seu pai, ele era o dono da maior propriedade de Efraim. Era o cara que produzia a maior quantidade de alimento naquela época. E Eliseu era o seu primogênito.
Ele era um menino do agronegócio, riquíssimo para a sua época. Um homem que tinha tudo, um menino definido na vida. Poucas vezes a gente encontra um filho querendo seguir os mesmos passos do pai, na sua profissão, nos passos da mãe, da sua profissão. Mas ele aqui já tinha definido: eu vou cuidar das terras de papai, eu vou fazer esse negócio ser mais produtivo ainda. Ele já estava liderando ali todo o negócio do pai. Ele já tinha tudo definido, estava tudo arranjado, já estava tudo certinho na cabeça dele. Mas alguém disse que se você quer fazer Deus rir, conta para ele os seus planos. Quer fazer Deus gargalhada? Quer fazer Deus dar gargalhada? Deus colocar a mão na pança, ou na barriga dele? É isso que ela está pensando? É isso que ela está pensando que vai fazer? Porque a Bíblia diz que assim como são altos os céus da terra, assim são os pensamentos de Deus a nosso respeito. A Bíblia vai dizer que coisas que não surgiram na mente de nenhum homem, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho visualizou aquilo. Deus é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Eliseu era esse cara que tinha tudo definido. E então acontece algo que eu acredito que é, assim, transformador na nossa vida. Eliseu, ele é exposto a Elias. A exposição é algo que muda a nossa vida, irmãos. Exposição. Quando você é exposto a um ambiente, quando você é exposto a uma conversação, quando você é exposto a uma ideia, quando você é exposto a uma inspiração, parece que vira uma chave dentro da gente. Sabe? Às vezes você nunca viu mais nada de interessante na sua vida, mas quando você é exposto, parece que o negócio muda dentro de você. Tudo que fazia sentido, tudo que parece que estava no lugar, já é desconstruído, só porque você foi exposto. É muito interessante que nós nos acostumamos sempre com a vida pior que nos oferecem. Tem gente que está acostumado com um casamento infeliz, não tem coragem de sentar e conversar. Está ruim, está difícil, vamos melhorar. Tem gente que está acostumado com uma vida de escassez. Tem gente que só recebe atenção se ela disser que está faltando alguma coisa em casa. Ela só consegue se sentir amada, aceita, se ela falar assim: ó, eu preciso de ajuda, me ajuda aqui. Até que somos expostos à graça, expostos ao favor de Deus, expostos à sua palavra. A gente olha para aquela situação e diz assim: Senhor, se o Senhor fez naquela vida, por que o Senhor não vai fazer na minha? Senhor, se aquela pessoa está experimentando isso, por que eu não estou experimentando? Muitas pessoas, elas não acreditam em si até elas serem expostas a alguém que confia nelas, a alguém que acredita nelas. Quando você é exposto a um ambiente, quando você é exposto a um lugar de grandeza, quando você é exposto a um lugar de majestade, parece que alguma coisa entra dentro de nós. Aquilo começa com uma incomodação incrível, a gente é sacudido por dentro, parece que um gênio da lâmpada sai e diz assim: nossa, tem um mundo aqui que eu não conhecia. E aí aquilo que você é exposto, aquilo começa a ditar suas vidas, ditar o seu comportamento, ditar os seus interesses. E Eliseu, ele é exposto a Elias, ao poder de Elias, à graça que Elias carregava. Mas Elias era um cara estranho demais. Ele parece que faltava um parafuso, não? Quem era esse homem chamado Elias? Ele vivia nas cavernas, ele vestia pele de animais, o cardápio dele era gafanhoto. Não, um cara estranho, um homem desse? Um cara da caverna, um cara que come gafanhoto, um cara que usa uma roupa estranha. Mas Elias chega lá, joga um manto sobre Eliseu, e Eliseu então é exposto a uma experiência que ele jamais imaginou.
Eu acredito que Deus está jogando o manto dele sobre algumas cabeças aqui nessa noite. Você vai ser exposto à realidade de Deus que você nem imaginava que Deus estava contando com você. Então, Elias, ele é tão maluco que ele joga, primeiro, Eliseu está trabalhando no campo, suadão, já é a 12ª parede de terra que ele está arando com os bois. A Bíblia diz que Elias sai correndo atrás para poder alcançar Eliseu lá na frente, porque ele está trabalhando. Quando ele alcança, Elias pega a capa dele e joga sobre Eliseu e sai correndo. Eu não sei se eu fosse Eliseu, o que eu ia fazer, porque o cara faltava um parafuso. Comia gafanhoto, vestia aquelas roupas estranhas, vivia na caverna. Ele vem e joga um manto sobre mim, e Eliseu sai correndo atrás dele. Só um louco mesmo, para correr atrás do outro, não é não? Só um louco. Aliás, nós precisamos encontrar gente louca igual a gente. A gente tem que encontrar pessoas que pensam igual a nós. Quando você encontra uma pessoa que tem um pensamento ajustado ao seu, quando você encontra uma pessoa que tem a mesma perspectiva, parece que isso energiza a gente. Parece que isso dá uma força incrível para a gente. Sabe, quando você é exposto a alguém e essa pessoa te inspira, te leva a ter bons planos, te leva a ter uma perspectiva de vida nova. Mas Eliseu tinha que resolver um problema. Qual era o problema? A expectativa que os pais tinham sobre ele. Expectativa. Porque ele era o filho mais velho. Ele ia herdar toda a herança do pai. Ele ia herdar toda a liderança que a família tinha, estava sobre ele. E sabe, ser essa pessoa em que as pessoas colocam uma expectativa muito grande sobre, é um peso para a gente. É um peso para qualquer. Eu estou falando aqui, mas eu acho que tem pessoas aqui que estão se identificando com isso. Sabe? As pessoas olham para você, elas têm uma expectativa muito grande sobre você, elas esperam de você, elas contam com você, elas precisam de você. Você é aquela pessoa que dá o rumo, que dá o norte, que aconselha, que ajuda, que tira das situações difíceis. Eliseu era esse cara. Todo mundo tinha expectativa, a família inteira tinha uma expectativa nele. Ele vai assumir os negócios da família, ele vai continuar os negócios da família. E olha, eu vou dizer para você, é muito triste para a gente quando a gente não consegue atender a expectativa das pessoas. Porque quando a gente não consegue atender a expectativa das pessoas, a gente fere as pessoas. Nenhum de nós queremos isso. Mas por outro lado, tem pessoas aqui que estão sobrecarregadas, estão com peso sobre, porque tem que ser um exemplo, tem que ser isso, tem que ser uma referência, tem que ser o líder, tem que ser, as pessoas esperam. Tem gente aqui que está sobrecarregado, está com um peso desse no casamento, porque se não for você pedir perdão primeiro, a outra parte não pede. Se não for você primeiro começar a conversar, a briga dura 1 ano. Tem gente aqui que é o tempero emocional da família. Se faltar você, ferrou tudo, acabou com tudo. Tem gente aqui que tem a responsabilidade espiritual da casa. Você é o que puxa as pessoas. Como é? O culto vai começar 7 horas. Vai tomar banho, vai botar a sua roupinha. Aí você vai com cuidadinho, com jeitinho, para a pessoa não ficar emburrado, magoado para não vir na igreja. Você é aquela pessoa que puxa. Se você não fizer isso, ninguém mais faz. É você que tem que ficar incentivando, vamos lá, vamos de novo, vai dar certo. Eu fico imaginando Eliseu, chega diante do pai e fala assim: pai, perdoa, mãe, perdoa, família, irmãos, me perdoa. Vocês estão com essa expectativa sobre mim, mas eu fui exposto a algo poderoso e a minha alma mexe por dentro. Eu fui exposto a algo poderoso e algumas coisas estão esticando as minhas emoções aqui. Parece que nasceu um novo mundo para mim. Nada mais faz sentido. Eu tenho que seguir Eliseu. Eu tenho que seguir Elias.
Porque é assim, quando Deus quer te levar para o seu futuro, é assim que Ele vai fazer. Ele vai te expor, aquilo vai mexer contigo por dentro, e talvez você vai frustrar algumas pessoas que tinham muita expectativa sobre você. Quando o manto cai na cabeça, amigo, quando a gente encontra o nosso rumo, não tem mais ninguém que para a gente. E Eliseu, ele é exposto a algo assim incrível. E isso transforma a vida dele para todo sempre. Você precisa entender, não dá para a gente fazer nada sozinho. Você pode olhar para a Bíblia, que a Bíblia sempre vai falar de 2 em 2. Se você quer chegar em algum lugar, tem que ter companhia. Se você quer conquistar algo grande, tem que ter companhia. Se você quer deixar sua marca no mundo, tem que ter companhia. Não dá para a gente fazer nada sozinho. É um ao outro. É em companhia. Você precisa encontrar um doido que tem o mesmo pensamento que você. Você precisa encontrar um doido que tem uma visão de vida igual você tem. Você tem que encontrar alguém que, assim, combina. E Eliseu encontrou Elias. Porque você precisa ter companhia para conquistar tudo que Deus tem para te dar. Porque você precisa ter companhia para você poder chegar mais longe. Porque você precisa ter companhia para poder mudar a sua história. Você precisa ter companhia para você avançar. Então Elias, ele joga o manto e sai correndo. E Eliseu sai correndo atrás dele. E Eliseu então diz assim: espera aí, mestre, deixa eu lá em casa dar um beijo do meu pai e da minha mãe, e então a gente vai. E Elias fala assim: ó, você entende o que está acontecendo com você aqui agora? O que eu estou te dando? Não esqueça, vai e volte. E Eliseu voltou. E quando Eliseu volta, o que ele faz? Ele chama todo mundo ali, queima o arado, queima os bois, faz um churrasco delicioso, pega a taça, bate nela, que é quando alguém quer falar alguma coisa que é importante, pega a taça no meio do almoço, bate nela assim. Eu tenho uma declaração a fazer. Quero dizer para vocês que eu tomei uma decisão. Eu vou seguir esse profeta, porque ele carrega o destino que Deus tem para mim. Hoje eu estou abandonando tudo. Eu estou deixando os negócios de papai, eu estou deixando a liderança da família, porque eu estou indo atrás daquilo que Deus designou para mim. E isso é tão importante. Quando você for tomar uma decisão importante, comunique para alguém. Porque o que a gente geralmente faz é assim: a gente toma uma decisão importante e a gente guarda para a gente. O que acontece é sempre a mesma coisa. Quando a gente combina com a gente mesmo, chega lá na frente, a gente fala assim: Deus, eu nunca mais vou fazer isso, Pai. Deus, eu nunca mais, em hipótese nenhuma, eu vou fazer isso. Mas passa 10 horas, 10 minutos, você está fazendo de novo. E aí você fica com aquela remorso, aquela coisa dentro de você. Mas, quando você diz para alguém: é isso que eu vou fazer, é essa decisão que eu tomei. Ah, meu amigo, você vai fazer um esforço muito grande para você poder manter aquela palavra. Porque se você voltar atrás, vai ser uma vergonha para você. Vai ser uma vergonha para você. Sim. Eu tenho o hábito de fazer jejum. É um negócio terrível. Mas é um negócio que Deus colocou para eu conhecer Ele melhor. E todas as vezes que eu decido a data, eu já saio anunciando para todo mundo. Porque se eu anunciar, eu vou protelar. Eu vou deixar para o ano que vem, vou deixar para o mês que vem. Você tomou uma decisão importante? Anuncie. Para quem você vai anunciar? Anuncie para as pessoas que estão perto de você, seus familiares, seus amigos. Diga: ó, de hoje em diante, esse será o meu comportamento. Se você me vê fazendo um negócio diferente, pode chamar a minha atenção. Mas o problema é que muitos de nós fazemos compromissos somente dentro da gente. A gente não anuncia. Vai lá, fala. Não quer falar para o seu pai, não quer falar para a sua mãe, fala para o seu pet. Também está valendo. Lá a gente conversa em casa com os animais. Eu acho que na sua casa você conversa também. Anuncia para alguém. E olha, passam 6 anos. Eliseu passa 6 anos com Elias.
E Elias era um cara difícil de lidar. Não era um cara fácil. Elias, ele era um grande líder, mas ele era alguém difícil para servir. Ele era um homem sem palavras, vivia muito calado. Ele era um homem de caverna. Ele era um cara obcecado pelo seu chamado, por aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele era um cara de poucos amigos. Ele era um homem muito reservado. Mas Eliseu deixou tudo, o conforto, a riqueza, para poder seguir esse homem. Por quê? Porque Eliseu sabia que Deus estava tirando ele da liderança dos negócios do seu pai e da sua família, para liderar um movimento que ia impactar a terra. Só que muitos de nós queremos liderar dentro do aquário, quando Deus está chamando a gente para liderar no oceano. É outra expectativa, é outro naipe de liderança. Tem pessoas que elas têm problema com autoestima. Que é isso? Elas não conseguem receber ordem. Mas Eliseu, ele deixa a casa de papai, onde ele tinha empregados, funcionários, fala assim, ó, eu estou arando a terra, meio-dia eu estou voltando em casa, deixa a comida pronta, porque eu vou comer, vou voltar rapidinho lá para a fazenda. Ele tinha alguém para fazer as coisas para ele, mas agora ele segue Eliseu. E o que Eliseu segue Elias. E qual era o papel de Eliseu? Lavar a mão do profeta Elias. Lavar a mão, pega a aguinha, lava a mão aqui, filho, traz água aqui, lava aqui. Pode ir embora. Servir. Nós estamos aqui para servir. Esse é o verdadeiro chamado da liderança. Servir. Nós estamos nessa casa, os pastores dessa casa, os líderes daqui dessa casa, nós não estamos aqui para o nosso benefício, não. Nós estamos aqui para o seu benefício. Nós estamos aqui para lavar suas mãos. Nós estamos aqui para jogar água no seu casamento e dizer, tem esperança que vai dar certo. Nós estamos aqui para jogar água no seu potencial e dizer, acredita em tudo aquilo que Deus está dizendo que você é, que Deus está dizendo a seu respeito. Nós estamos aqui jogando água na sua vida, te abençoando, orando por você. Nós estamos aqui jogando água na sua mão. Aí você lembra de Jesus. Jesus fala assim, Pedro, deixa eu lavar os seus pés. Pedro disse, não lava meu pé não. Se for lavar o pé, lava o corpo inteiro. Ele falou assim, se você não lavar o pé comigo, você não tem parte comigo, meu filho. Então Jesus termina de lavar os pés dos discípulos e ele diz assim, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que vocês façam igual com os outros. Irmão, o princípio fundamental da liderança é servir. A liderança não é para... O líder não é para ser servido pelos liderados. O líder é aquele que serve aos liderados. A liderança, ele é um lugar de serviço. 6 anos Eliseu ficou lavando as mãos de Elias. Imagina isso? Mas chega o tempo da bênção. E agora então vai dizer ali em segunda Reis que havia uma impressão espiritual no coração de todos os discípulos que a qualquer momento Elias ia ser convocado por Deus. Ninguém sabia quando. Você vê isso 2 ou 3 vezes aqui, os discípulos chamam Eliseu e falam assim, Eliseu, você sabe que o seu Senhor vai ser chamado qualquer hora aí? Cara, eu sei disso, mas não quero conversar sobre isso. Vamos deixar essa conversa para lá? Mas Eliseu é um cara que está sempre ali com Elias. Sempre ali com Elias. Elias e Eliseu, eles estão ali em Gilgal. E Gilgal, irmãos, Gilgal é o lugar de sofrimento. Gilgal é o lugar ali onde 1 milhão de homens tiveram seu prepúcio circuncidado. 1 milhão. É um lugar de dor, de sofrimento. E não foi feito com bisturi e anestesia, não. Foi com pedra. Ali, Gilgal é o lugar onde suas intimidades são expostas. Ali em Gilgal é o lugar do choro, do ranger de dentes. Cortado, não preciso explicar esse negócio para vocês, você sabe como é que é. Mas ali em Gilgal, Eliseu demonstra uma estabilidade. Irmão, você tem que aprender a andar estável mesmo diante do sofrimento. Essa é uma das provas que a gente vai passar sempre. Ser estável diante do sofrimento.
Depois Elias diz assim: olha, o Senhor me mandou para Betel. E Betel é Bet, casa, é Deus. Então é casa de Deus. Eles foram para a casa de Deus. Mas como é que eles foram para a casa de Deus? O coração de Eliseu foi moído para a casa de Deus. Por quê? Porque ele sabia que em qualquer momento o seu mestre ia ser subtraído, ia ser levado por Deus. Então é tipo assim, ó, eu estou mal, mas eu vou lá. Eu estou mal, mas eu vou na casa de Deus. Eu não estou bem, mas eu vou adorar. Eu não queria ir, mas eu vou. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me dar. Guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei. Então, mesmo diante do sofrimento, permanecer ali, ó. É o Abacuque que vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, produto da oliveira minha, ainda assim o louvarei. Estável, estabilidade. Depois eles vão até Jericó. E Jericó o que é? Jericó é o desafio. Jericó é o lugar das muralhas. Jericó vivia debaixo de uma palavra de maldição. Quando Josué conquista Jericó, ele lança uma palavra de maldição ali, feroz. Nós vamos visitar, quando a gente for em Israel, a gente vai visitar esse lugar. Um lugar que foi amaldiçoado. O lugar das fontes amargas. O lugar dos inimigos. Mas Eliseu está lá, estável. Estabilidade é o que você precisa para vencer neste mundo. Você vai passar pela prova do sofrimento, de vencer os inimigos, de suportar a amargura, mas estável. Você precisa ser uma pessoa estável. Esse é o meu maior desafio como pastor. E esse, na verdade, é o maior desafio para qualquer pastor, é estabilidade. Eu não posso subir aqui e ficar compartilhando com vocês da minha montanha-russa emocional. Eu não posso subir aqui e ficar mandando recadinho. Nunca fiz isso, eu não faço isso. Se alguém algum dia falou, ele está falando comigo, amigo, é Deus que está revelando para você, amigo, porque eu faço um esforço tremendo de subir aqui e não mandar recado para ninguém. Tudo que eu quero ser aqui é alguém que coopera com Deus para aquilo que você precisa alcançar. Agora, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa que está com todos os meus problemas resolvidos. Não. Às vezes eu subo nesse púlpito aqui frustrado. Às vezes eu subo nesse púlpito aqui cansado, amargurado, arrasado por dentro. Às vezes eu digo coisas para você aqui, ó, acredita, Deus vai mudar, porque eu estou esperando que Deus mude mais nada da minha vida. Entende isso? Mas um dia desses passei por um problema, então eu falei, não, dá um tempinho, vamos descansar. Não dá para descansar, amigo. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que vocês, mas se eu for seguir alguém, eu vou seguir alguém estável. Eu quero seguir um pastor estável. Eu não quero seguir um pastor que uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está bem, outra não quero. Eu fujo. Eu lido com pessoas assim para ajudá-las, mas não são pessoas com as quais eu digo assim, essa pessoa que está dentro de uma pessoa que me inspira, que me ajuda. Liderança, irmãos, é estabilidade. Você precisa ser uma pessoa estável. Porque até que você não passa pela prova da estabilidade, Deus não vai poder levar você para lugares maiores, até você passar por esse lugar. Estabilidade. Estou chegando no final. Eles chegam ali na frente do Rio Jordão. E Elias pega o seu manto, toca no rio. O rio se abre. Eles passam a seco. Eles caminham um pouquinho, estão conversando. Vem uma carruagem do céu, cavalos de fogo, carruagem de fogo, leva Elias num redemoinho. Eliseu, ele está vendo tudo aquilo. Eu fico imaginando a cabeça desse homem. Que coisa incrível. Se você é uma pessoa visual, entenda isso. O cara pega o manto dele, bate na água, o rio abre, eles passam a seco. Daqui a pouco vem uma carruagem do céu de fogo, leva o amigo dele para o céu. E é por isso que ele começa a gritar e fala, meu pai, cavalos de Israel, cavaleiros de Israel, por que vocês levaram meu pai embora?
Por que vocês levaram a minha referência embora? Então a Bíblia diz que enquanto Elias está sendo levado aos céus, o seu manto cai. Eliseu vai lá e pega o manto dele e vai de novo para frente do Rio Jordão. Antes disso acontecer, logo depois de passar o Rio Jordão, Eliseu e Elias vê a entrega que Eliseu tinha, 6 anos servindo ele um profeta rabugento. Ele olha para aquela estabilidade, fala: se esse menino me acompanhou até agora, ele precisa de uma recompensa. Então, Elias pergunta para Eliseu: Eliseu, o que eu posso dar para você por esses 6 anos que você esteve aqui comigo? Sempre ali, estável, no sofrimento, na angústia, sempre estável, nunca me deixou, o que eu posso dar para você? E Eliseu entrega uma palavra que eu acho surpreendente. Ele diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele não diz assim: Elias, me dá as suas posses. Ele diz assim: me dá o poder de fazer milagre. Ele não diz isso. Ele diz assim: me dê porção dobrada do espírito que está sobre você. Olha, irmão, você olhar para alguém e desejar o que aquela pessoa tem, é o 4º mandamento, se eu não me engano, desejar a mulher, desejar os bens, isso é pecado. Isso é pecado. Ai, que casa bonita, hein? Você tem, hein? Que casa bonita. Eu queria ter uma igual. Ah, que mulher bonita você tem, eu queria ter uma igual. Ah, que propriedade boa você tem, eu queria ter uma igual. Isso é pecado. Isso é pecado. É cobiçar. Isso é pecado. Mas o que Eliseu faz? Ele olha para a vida de Elias e fala assim: Elias, eu quero do dobro da essência que tem dentro de você. Eu quero do dobro do espírito, dos fundamentos, dos princípios que levaram você a ser um homem poderoso desse jeito. Eu quero o dobro. Então, quando você olhar para alguém e você falar assim: nossa, que casamento bonito, eu queria ter um casamento como esse, você não deve falar assim. Você deveria falar assim: eu quero da força que esse casal tiveram para superar os momentos difíceis que tornaram eles agora uma família maravilhosa. Não deseje o que os outros têm, deseja os fundamentos que aquela pessoa seguiu. Deseje o espírito que está sobre aquela pessoa, a habilidade que está sobre aquela pessoa. Isso você pode desejar. Isso não é pecado. Isso não é cobiça. Quando Elias olha e ele entende o que é que Eliseu está pedindo, ele diz assim: que coisa difícil é essa, hein? Mas se você continuar estável, porque vai dizer lá, se você me vir quando eu for levado aos céus, você vai ter estabilidade. Porque ele chega na beira do Jordão, fica imaginando a cabeça desse menino chamado Eliseu, bate na água, abre, carro do fogo desce. Eu já tinha corrido. carro do fogo começou a descer, eu já tinha corrido. Mas ele permaneceu lá até o fim. Até o fim. Agora Eliseu está voltando, está diante do rio novamente. Eu acho que é um momento meio de desespero. Ele não sabia que ia funcionar. Ele pega a capa de Elias e ele bate no rio com tanta força, dizendo: onde está o Deus de Elias? Onde está? A Bíblia diz que o rio se abre novamente para ele passar. Talvez você seja essa pessoa hoje, diz assim: onde está, ó Deus, o Senhor? Porque o Senhor está abrindo o rio de fulano, o rio de ciclano, o rio de beltrano, mas não está abrindo o meu. Onde está, Senhor? O Senhor, porque o Senhor está fazendo bem ali, o Senhor está fazendo milagre lá, o Senhor está dando provisão ali, cadê a minha? A resposta é: siga os princípios que está sobre a pessoa que você está convivendo. Aquela que venceu, ela tem o Espírito de Deus, ela tem a habilidade que Deus deu. Deseje isso. Pode pedir inclusive o dobro, que Deus vai dar para você o dobro. O dobro. Para mim hoje é um dia de porção dobrada.
Hoje é dia que Deus está passando aqui, jogando a capa sobre algumas pessoas, e você está recebendo o dobro, o dobro, o dobro. Nós não precisamos do que as pessoas têm, nós precisamos do conteúdo, dos fundamentos, nós precisamos da essência. Essência. E eu quero terminar essa palavra, porque hoje eu vim aqui com uma convicção tão grande na minha alma, para te dizer algo que, se você prestar atenção, vai fazer diferença para a sua vida. Sabe você que está acostumado a ouvir testemunhos? Pois é, chegou a hora de você contar o seu testemunho. Sabe você que ouve que Deus fez coisas grandiosas aqui, ali e acolá? Chegou a hora de você contar as coisas grandiosas que Deus vai fazer na sua vida. Honre os princípios, e esses fundamentos vão levar você ao lugar da sua bênção, ao lugar do seu milagre. Eliseu, Eliseu, chegou o tempo de você experimentar coisas novas na sua vida. Novos avanços, nova medida de poder, nova medida de autoridade. Já não era a hora, não pare agora, não abre mão do que Deus tem preparado para você. Chegou a hora do céu se abrir sobre a sua vida, e você vê cavalos de fogo, carros de guerra de fogo. Não é para te levar não, meu amigo, é para abençoar, é para mostrar que você está entrando numa nova fase, num novo tempo da parte de Deus. Fique em pé, eu quero orar com você nessa noite. Sabe, seja uma pessoa sem opções. Eu sou um pastor sem opções. Eu sou pastor sem opções. Mas assim, se você deixar de ser pastor hoje, o que você vai ser na vida? Não sei. Eu não tenho opção. Eu sou um homem sem opção. E eu e minha esposa escolhemos ser um casal sem opção. Quando você tem opções, você abre mão das coisas muito fáceis. Eliseu, ele queimou as pontes com o passado dele. Eliseu, ele queimou ali os carros, o arado, os bois. Ele chamou todo mundo e falou assim: hoje em diante eu vou seguir um outro rumo. Irmãos, tem porta que Deus abre na nossa vida, a gente passa por ela e Ele fecha, para a gente não ter a tentação de voltar lá atrás. Isso aconteceu com o povo de Israel. Eles atravessaram o mar vermelho, Deus abriu o mar, depois Deus fechou o mar. Todos aqueles que queriam voltar para trás não dava mais, não tinha opção. Ou era caminhar com Deus no deserto e obter a promessa, ou ia morrer. Seja uma pessoa sem opção. Você pode até chorar, não tem problema. Mulher, pode chorar. Vai lá no banheiro, chore tudo que você tiver direito. Mas quando você sair daquele lugar, passa uma maquiagem, bota um batom, sobe em cima de um salto alto e vai vencer na vida. Chora, pode chorar. Homem, pode chorar. Se tranca lá no banheiro, chora, diz: Deus, tá difícil, parece que eu não vou conseguir, parece que vão me derrotar. Pode chorar, chore diante de Deus, mas saia dali, enxuga as suas lágrimas e vai para frente como um guerreiro. Pode mandar, pode vir que eu estou pronto, pode vir, não tem problema, irmãos, a gente chorar, lamentar, mas faça isso diante de Deus e saia desse lugar para você ter a vitória que Deus está designado para a sua vida. Feche os seus olhos. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está falando com você. Você é o Eliseu. Talvez você tenha abandonado muitas coisas para poder seguir a Deus, seguir o destino de Deus para a sua vida. Você é um homem e uma mulher testada no sofrimento, na angústia.
um homem e uma mulher testado ali diante de gigantes, mas você tem permanecido. Sua fé é uma fé inabalável. Hoje Deus está jogando um manto sobre você, e você vai ter autoridade, capacidade de ter porção dobrada sobre tudo aquilo que você está lutando. Hoje Deus olha para você e Ele diz: chegou a sua hora. Você já lavou a mão de muitas, você já demonstrou que é um servo fiel, você já demonstrou que você serve os outros, não é para o seu benefício, mas é para o benefício deles. Deus está te dando hoje uma nova capa, uma nova porção, uma nova unção. Perceba isso agora. Acho que alguma parte do seu corpo vai mostrar que é com você que Deus está falando. Vai ficar evidente para você. Deus, oh Pai, eu sou agradecido ao Senhor, porque nós estamos iniciando esse primeiro dia da semana na Tua presença, Deus, sendo, ó Deus, guiados, orientados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nessa noite há muitos Eliseus aqui, Senhor, pessoas as quais o Senhor tem designado para elas um novo tempo, Senhor, uma nova chance, um novo momento, um novo começo, ou um recomeço, mas é uma nova energia, Senhor, é uma nova disposição, Senhor, é uma nova capacidade, Senhor. Ó Deus, nós não temos opções se não for o Senhor, nós não temos para onde ir se não for para o Senhor, nós não temos quem possa nos socorrer se não for o Senhor. Pai, hoje, Deus, transforma, revigora, dá novo sentido. Deus, chama pessoas hoje, confirma, ó Deus, chamados hoje, confirma vocações, confirma destinos, confirma, Senhor, confirma, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.